Sal de cozinha sem iodo é saudável ou não saudável? E mais, para quem não conhece de química, o sal de cozinha ele é composto pelo o cloreto de sódio, ou seja, ele tem sódio e tem cloro. Mas aí a pergunta que fica é o seguinte: se o sódio é altamente reativo, ou seja, se você o sódio é um metal que se você deixar ele na presença do oxigênio ou colocar na água, simplesmente ele explode. E o cloro é altamente tóxico. Então, como que juntando algo que é realmente muito reativo e algo que é muito tóxico, junto com iodo, que também é tóxico, como que isso vai fazer bem para a nossa saúde? Então, quer dizer que um sal com menos sódio é mais saudável? Ou um sal com 100, né, sem iodo também é saudável? E aí a química explica. É o que eu vou explicar para vocês agora. Gente, vamos começar primeiro pelo iodo. O iodo, ele só é tóxico quando ele está em sua forma natural, ou seja, o iodo 2, né, que são dois átomos de iodo junto, ou seja, o iodo, ele da sua camada de valência, para quem não sabe de química, camada de valência é mais ou menos aqui. Imagina o átomo, aqui é o núcleo e aqui são as camadas, ó, ao redor do núcleo. A camada de valência, essa última camada aqui, ela geralmente é que perde elétron. O iodo, ele tem 7 elétrons na camada de valência. E sobre a regra do octeto, para que um átomo fique estável, ele tem que ter 8 átomos na camada de valência, ou seja, na última camada. Se ele tiver faltando, ele vai querer tomar elétrons do outro. Então vai ganhar quem tiver mais força para tirar o elétron. No caso do iodo, quando ele fica faltando só um, é mais fácil ele roubar do que ele perder. Sabe? O sódio já é o contrário. O sódio ele tem 3 camadas de valência, certo? Mas na última camada de valência ele só tem um elétron. Então, para o sódio ficar estável, é melhor ele perder esse elétron e ficar com 2 camadas completas do que o iodo. O iodo ele tem todas as camadas preenchidas, mas na última camada ele só falta uma para completar. Então, é melhor ele tomar um elétron para formar, ficar completinho, do que ele perder 7. Essa aqui é a lógica na química. Então, o iodo normal, ele é tóxico porque, como ele fica faltando só um elétron, se ele entrar no corpo, ele vai roubar o elétron do seu corpo. E tirar elétron, na química, nós chamamos de oxidar, que é como se fosse destruir ou mudar, tá? De uma forma bem simples para que vocês entendam. Então, o que é que acontece? O iodo, ele não é colocado de forma como iodo diretamente no sal. Ele é colocado como iodeto de potássio. O que significa isso? Que cada molécula tem uma molécula de potássio, uma de iodo e 3 moléculas e 3 átomos de oxigênio. Então, nesse composto, o oxigênio, por ser mais reativo, ou seja, ele tem mais força de atração do que o iodo, ele rouba 5 elétrons do iodo. Então agora o iodo ele fica só com 2, né? Nós chamamos de NOx 5, ou seja, ele perdeu NOx mais 5, ou seja, ele perdeu 5 elétrons. Então agora ele perde o seu poder de oxidação, ou seja, ele agora fica estável, ele não consegue mais roubar elétrons mais. Então, nesse contexto de iodato, ele é seguro. Ele, quando é ingerido, ele se torna seguro para o corpo. Aí o que é que acontece? Quando ele entra no corpo, né? Ele já está todo no contexto. E antes de eu continuar, eu vou explicar para vocês a questão do sódio. Como eu expliquei, o sódio é altamente reativo. E acontece a mesma coisa. Quando o sódio se junta com o cloro, o sódio ele libera esse átomo para o cloro
Então agora ele não fica explosivo, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, ele não fica explosivo. E o cloro, ele só é tóxico porque ele também fica faltando, igual o iodo, ele fica faltando também um elétron. E como o sódio libera esse elétron para o cloro agora ele não fica mais corrosivo e ele não fica mais tóxico, porque ele entrou em equilíbrio, isso que chama cloreto, tá, de sódio. Quando usa esse nome cloreto, significa que ele está estabilizado. Então agora, quando ele entra no corpo, tá? Quando ele entra no corpo, ele, ao invés de fazer mal, ele vai fazer bem. O que vai acontecer no corpo? Quando você ingere, no caso, o sal, as moléculas de águas polares, né? Ou seja, os íons é o nome que nós damos a um átomo quando ele ganha ou perde elétron, tá? Ou seja, o sódio, ele natural, ele podia explodir se entrasse no nosso corpo, mas como ele perde esse elétron, ele fica estável. Ele doa esse elétron para o cloro. Esse menos significa que ele ganhou um elétron. O cloro, que era altamente corrosivo e tóxico, por ganhar esse elétron, ele agora também fica estável, ele não vai corroer. Então o que acontece? Eles ficam unidos, né? Quando ele entra no corpo, eles já entram cada um estabilizado, um faltando elétron e outro ganhou elétron. A água dissolve, e agora tanto o íon de sódio como o íon de cloro, ele vai transportar livremente no corpo, ele vai ser distribuído de forma separada no corpo, tá? Através do sangue e dos fluidos celulares. O que vai acontecer? O sódio, como íon, ou seja, quando ele perde esse elétron, ele fica estável. Então agora ele vai contribuir para o seu corpo. Ele vai controlar a pressão arterial, tá? E ele também vai controlar o equilíbrio da água, porque se tiver excesso de água no seu corpo, você pode também morrer. Pouca gente sabe disso. E ele vai ajudar nos impulsos elétricos, ou seja, você só consegue sentir alguém tocando ou quando você toca alguma coisa, porque, por exemplo, a ponta do meu dedo aqui no papel, o sódio, por ele ser um metal, ou seja,